No coração de uma planície verdejante, sob o sol escaldante, erguia-se Sodoma. Uma cidade rica, opulenta, afogada em prazeres e pecados. Seus habitantes, cegos pela fartura, haviam se desviado do caminho da retidão. A imoralidade se infiltrava em cada esquina, cada viela. Os corações, endurecidos pelo pecado, ignoravam os avisos do vento, que trazia consigo a fúria divina. Luxúria e depravação reinavam absolutas. A música pulsava, e risos descontrolados ecoavam pela noite, mascarando a podridão moral que se espalhava como uma doença. Os líderes, corruptos e omissos, incentivavam o caos. A justiça era uma miragem no deserto, e a sombra da destruição se aproximava, silenciosa e implacável. Enquanto isso, nas colinas próximas, um homem justo observava. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tons de sangue e fogo. Foi nesse momento que duas figuras imponentes cruzaram os portões de Sodoma. Eram anjos, enviados por Deus para exercer sua justiça. Seus olhos, como chamas ardentes, varriam a cidade, testemunhando cada ato de depravação. Ló, sentado à porta de sua casa, avistou os forasteiros. Reconheceu de imediato a aura de poder que emanava deles. Levantou-se e, curvando-se em sinal de respeito, convidou-os a se abrigar em sua humilde morada. Não, passaremos a noite na praça. Por favor, senhores, não fiquem na praça. A cidade é perigosa à noite. Nem soldados ou mercenários ficam na rua a essa hora. Muito bem, aceitaremos sua hospitalidade. Com relutante consentimento, os mensageiros celestes acompanharam Ló até sua casa. Lá dentro, ele ofereceu o que tinha de melhor: água para lavar os pés cansados, pão fresco e um lugar seguro para descansar. Enquanto os anjos se alimentavam, a notícia da chegada de forasteiros se espalhou pela cidade. A escuridão da noite foi rasgada por gritos e batidas na porta. Uma multidão de homens, sedentos por prazeres profanos, cercava a casa de Ló. Seus rostos, deformados pela luxúria, refletiam a escuridão de suas almas. Traga-os para fora, queremos conhecê-los. Sim, traga-os para fora. A palavra conhecer, distorcida em sua intenção, revelava a depravação que corroía seus corações. Ló, tomado de horror, tentou argumentar. Por favor, não façam essa maldade. Tenho duas filhas que nunca conheceram homem. Deixem-me trazê-las para vocês. Mas a multidão, cega pela luxúria, não queria saber de razão. Com um rugido animalesco, avançaram sobre Ló, dispostos a arrombar a porta. Foi então que os anjos, com uma força sobrenatural, intervieram. Os anjos, com um gesto de suas mãos, lançaram uma cegueira sobre a multidão. Cegos pela luz divina, os homens tropeçavam e se chocavam uns contra os outros. Seus gritos de fúria se transformavam em gemidos de dor e confusão. Pareciam um bloco de carnaval que deu errado. Dentro da casa, Ló e sua família tremiam de medo. Os anjos então revelaram sua verdadeira identidade. Somos mensageiros de Deus enviados para destruir Sodoma por causa de seus pecados. Por favor, salvem meus genros. Eles são casados com minhas filhas. Eles também podem ser salvos, mas devem fugir imediatamente para as montanhas e não olhar para trás. A ordem era clara: a ira de Deus não pouparia ninguém que permanecesse em Sodoma. Ao amanhecer, o céu se abriu. Uma chuva de fogo e enxofre desabou sobre Sodoma, como um vulcão em erupção. Línguas de fogo lambiam os edifícios outrora imponentes, transformando a riqueza em cinzas. O cheiro de enxofre impregnava o ar, sufocante e mortal. Os gritos dos habitantes ecoavam pela planície, um coro de dor e desespero, como em um filme de terror. A terra tremeu com fúria, abrindo fendas profundas que engoliam casas e pessoas. O rio que antes cortava a cidade, agora transbordava com uma torrente de lama e escombros em chamas. Sodoma, a cidade outrora vibrante, se contorcia em seu leito de morte. Os pecados de seus habitantes, antes ignorados, agora eram purificados pelo fogo divino. Em meio ao caos, a família de Ló fugia em direção às montanhas. Ló, sua esposa e suas duas filhas corriam pela planície, como quem foge de um arrastão.
A fumaça sufocante e as cinzas quentes os perseguiam. Atrás deles, o rugido da destruição aumentava, uma sinfonia de horror orquestrada pela ira divina. Os anjos haviam alertado: não olhem para trás. Mas a curiosidade corroía a alma da esposa de Ló. Seus pés vacilaram. Contra todas as ordens, ela se virou. Seus olhos se arregalaram em horror ao contemplar a cidade em chamas, como quem vê um acidente terrível. A visão apocalíptica a aprisionou em um transe mortal. E então, em um piscar de olhos, ela se foi. Ló e suas filhas, sentindo sua ausência, se viraram. No lugar onde sua esposa estivera, havia agora uma estátua de sal. O sol da manhã, outrora símbolo de vida e prosperidade, agora nascia sobre um cenário de devastação. A planície antes fértil estava coberta de cinzas e escombros fumegantes, como um lixão a céu aberto. O ar, pesado e irrespirável, carregava o cheiro acre da destruição. Sodoma, a cidade do pecado, havia sido apagada da face da terra. Ló e suas filhas, exaustos e traumatizados, se refugiaram em uma caverna nas montanhas, buscando abrigo, como em um temporal. A perda da esposa e mãe era uma ferida aberta em seus corações. A visão da cidade em chamas, uma cicatriz indelével em suas mentes. A partir daquele dia, Sodoma se tornou um símbolo da ira divina. O silêncio que se seguiu à tempestade de fogo foi ensurdecedor. Onde antes havia uma cidade vibrante, restava apenas um deserto de cinzas e escombros fumegantes, como um terreno baldio após a demolição. O cheiro de enxofre pairava no ar, um lembrete pungente da ira divina. O vale que outrora abrigava Sodoma e Gomorra, cidades irmãs na depravação, transformara-se em um cemitério desolado. A vegetação desaparecera, consumida pelo fogo implacável. Animais jaziam mortos, vítimas inocentes da fúria divina. O rio que cortava a planície, outrora límpido e cheio de vida, agora era um curso de água turva e sem vida, como o Tietê. A paisagem desoladora se estendia até o horizonte, um monumento à consequência do pecado. O vento uivava entre as ruínas, como se lamentasse a tragédia que havia se abatido sobre Sodoma. O silêncio era interrompido apenas pelo crepitar das brasas e pelo desabar ocasional de alguma parede que ainda resistia ao tempo. O céu, antes obscurecido pela fumaça e pelas cinzas, agora estava claro e azul, como se nada tivesse acontecido. Mas a terra carregava as cicatrizes da destruição, como uma ferida mal curada. A imagem da cidade arrasada permaneceu gravada na mente de Ló e suas filhas, como um pesadelo. A destruição de Sodoma serviu como um alerta para as gerações futuras. A história de Sodoma, transmitida através dos tempos, transcendeu os limites de um evento histórico. Tornou-se um conto moral, um alerta para todas as sociedades sobre os perigos da arrogância, da impiedade e da corrupção moral, como um ditado popular. A destruição da cidade demonstrou que a prosperidade material e a busca desenfreada pelo prazer, sem qualquer consideração pelos valores morais e espirituais, levam à decadência e à ruína, como um castelo de cartas. A história de Ló, por outro lado, enfatiza a importância da fé, da hospitalidade e da obediência a Deus, mesmo em meio à adversidade, como um círio dos anjos. Apesar de ter escolhido viver em Sodoma, Ló manteve sua integridade moral e sua fidelidade a Deus, sendo recompensado com a salvação. A história de Sodoma ecoa através dos milênios, desafiando-nos a refletir sobre nossas próprias vidas e escolhas, como um espelho da nossa realidade. Ela nos lembra que a verdadeira prosperidade não se encontra na riqueza material ou na satisfação de desejos egoístas, mas na busca pela justiça, na compaixão pelo próximo e na obediência aos ensinamentos divinos. A tragédia de Sodoma serve como um alerta atemporal. Uma sociedade que se afasta dos valores morais e espirituais caminha para a própria destruição, como um barco à deriva. Cabe a cada um de nós escolher o caminho da retidão, da compaixão e da justiça, como quem escolhe um caminho na vida, para que possamos construir um futuro mais justo e harmonioso para todos.